Vamos nessa, torcedor vascaíno, mais um conteúdo está no ar. Hoje, no dia 8 de abril de 2025, é dia de Vasco da Gama na Copa Comebol Sul-Americana. Às 9h30 da noite, teremos um embate entre Vasco e Puerto Cabello, que faz parte da segunda rodada da fase de grupo dessa competição. Deveria estar aqui transbordando alegria e entusiasmo, ciente de que em breve teremos um jogo crucial na Copa Comebol Sul-Americana, a principal disputa para o Vasco nesta temporada. O sonho do título da Sul-Americana permanece vivo e a torcida vascaína tem plena confiança nisso. No entanto, como um torcedor que compartilha essa mesma paixão, também estou bastante triste e decepcionado com a situação atual do nosso clube. Existe uma grande indagação como se animar para um jogo do Vasco, sabendo que à noite teremos Fábio Carille à frente da equipe. Que motivos o Vasco oferece para que seu torcedor se entusiasme ao assistir ao time em campo? Nenhum. Não há razões para a celebração. Mas mesmo assim, aqui estou trazendo todas as informações sobre o jogo contra o Puerto Cabello e também comentando sobre o Maracanã. Com todo respeito, é inaceitável que às 10 horas da noite de uma segunda-feira, antes de um jogo do Vasco, eu tenha que pegar o controle remoto e ouvir um comentarista dizer algo que não faz sentido algum. Assistir ao jogo do Vasco é sempre uma vivência singular e, para isso, é essencial pegar o controle remoto, ligar a televisão e ouvir as palavras de um comentarista que se dirigiu aos torcedores vascaínos em uma transmissão e fez uma declaração que merece ser destacada. Ele começou dizendo: olha, abre aspas aqui com vocês, deixa eu achar que não estou conseguindo encontrar isso aqui. É impressionante o que foi dito, a ponto de ser desafiador, até mesmo localizar suas palavras, mas consegui, e elas estão na tela agora. Para contextualizar essa frase, foi extraída de uma postagem que fizemos ontem nas redes sociais, que destacou a importância do reconhecimento do Flamengo e do Fluminense. Reiterando a frase, foi: o reconhecimento do Flamengo e do Fluminense é muito importante. Essa declaração ocorreu durante uma transmissão em uma noite de segunda-feira, pouco menos de 24 horas antes de um jogo decisivo do Vasco na Copa Comebol Sul-Americana. A situação não está fácil para o torcedor vascaíno, mas aqui trarei todas as informações sobre isso. Também discutiremos a questão do Maracanã, que já está confirmada, a partida será no Maracanã. Contudo, ao criticar, é necessário reconhecer que o Vasco estabeleceu um acordo significativo com Flamengo e Fluminense para utilizar o Maracanã. As declarações feitas foram questionáveis, assim como a sugestão de que o jogo ocorresse em São Januário, o que poderia decepcionar os torcedores, mas o acordo em si foi muito vantajoso, envolvendo uma série de jogos do Vasco no Maracanã e garantindo mando de campo nos clássicos, algo que será detalhado aqui. Antes de seguirmos com mais detalhes, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão assistindo pela primeira vez. Para aqueles que ainda não conhecem, prazer em conhecê-los. Sou o narrador e este espaço é dedicado ao torcedor vascaíno, onde estamos presentes diariamente com novidades e informações sobre o nosso querido Cruz Maltino. É com satisfação que acolho todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, é uma honra me apresentar. Este canal é voltado para os torcedores do Vasco da Gama e oferece conteúdos diariamente com 3 vídeos ao longo do dia. O primeiro deles é o Acorda Vascão, que é lançado sempre às 7 horas da manhã. O segundo vídeo do dia é o Fala Gigante, que chega à tarde, enquanto o último disponível à noite é o Boa Noite Gigante. A sua presença aqui é extremamente valiosa. Se você ainda não se inscreveu, pense na possibilidade de se inscrever, pois nosso objetivo é atingir a importante marca de 149 mil inscritos, com a meta subsequente de alcançar 150 mil. Vamos juntos nessa trajetória. Além disso, não se esqueça de deixar o seu like, que é essencial para que o material chegue a mais torcedores nesta plataforma. Infelizmente, a visibilidade vem enfrentando alguns obstáculos e o seu like ajuda a aumentar o compartilhamento do vídeo.
Sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso Vasco da Gama. Quero iniciar o Acorda Vascão abordando o tema do Maracanã. Estou aqui para trazer informações diretas, sem leniência de lado algum. Irei informar e opinar com base nos dados que apresentarei. Para isso é preciso contextualizar e explicar o que ocorreu. O presidente do clube tem demonstrado há um certo tempo sua intenção de transferir o clássico contra a equipe do Flamengo para São Januário. Ele mesmo comentou em uma entrevista recente que esse desejo foi amplamente discutido em vídeos anteriores. A ideia é retirar o jogo do Maracanã e levá-lo para a casa do Vasco, que é o nosso verdadeiro caldeirão. Tal vontade se tornou evidente principalmente durante as finais do Campeonato Carioca. O Vasco tentou, mas não conseguiu realizar essa mudança e acabou enfrentando o Flamengo no primeiro jogo das semifinais no estádio Newton Santos. O clube se negou a jogar no Maracanã e, por essa razão, optou por jogar no estádio do Botafogo. Infelizmente, sofreu uma derrota, mas a intenção era incomodar o Flamengo, criando um ambiente mais desafiador para o adversário. Após as semifinais, o presidente continuou a enfatizar a necessidade de tirar o Flamengo do Maracanã, levando a partida para um local que seria mais desconfortável como São Januário. Essa era a proposta, mas não se concretizou. O batalhão especializado em estádios indicou que a partida em São Januário não poderia ocorrer, e um tenente confirmou em uma entrevista que o jogo não seria realizado lá. Desde o momento em que essa determinação foi emitida, não houve conflito de acordo com as informações disponíveis. A atual diretoria não demonstrou vontade de desafiar o batalhão ou a Federação do Estado do Rio de Janeiro, liderada pelo governador, e muito menos de entrar em desacordo com a CBF, que é a entidade responsável pelas decisões sobre onde os jogos acontecem. Sendo assim, com a negativa do batalhão, a proposta do presidente foi iniciar um diálogo com o Flamengo para levar a partida ao Maracanã. Essa conversa se desenvolveu ao longo do tempo e recentemente recebemos a informação de que, devido a uma ação judicial de 2 torcedores, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o Vasco da Gama teria. Uma informação importante surgiu a respeito de uma decisão judicial no Rio de Janeiro, resultante de uma ação apresentada por 2 torcedores. O Vasco da Gama não obteve a liberação para jogar em São Januário durante o clássico contra o Flamengo, agendado para o dia 19 de abril, que faz parte da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a liminar, a situação do clube está sujeita a uma norma da Confederação Brasileira de Futebol. O regulamento determina que as equipes envolvidas devem se comprometer a impedir que terceiros utilizem ações judiciais para reivindicar direitos que possam impactar a organização da CBF ou das competições, abrindo mão de qualquer benefício proveniente dessas iniciativas. Dessa forma, fica evidente que o Vasco não pode tirar proveito da liminar concedida aos torcedores para atuar em seu estádio, mesmo tendo uma ação favorável. Com isso, o Vasco não poderá jogar em sua casa. Entretanto, o clube já acertou com o Flamengo a utilização do Maracanã para o clássico e outros jogos. A confirmação é de que no dia 19 às 6h30 da tarde, o duelo acontecerá no Maracanã sem mudanças. Além disso, as demandas do Vasco relacionadas a bares e camarotes também serão atendidas. O clube realizará mais 8 jogos no Maracanã entre os anos de 2025 e 2026. Os clássicos contra Flamengo e Fluminense também ocorrerão no estádio com o Vasco como mandante. Agora o clube terá autorização para envelopar o estádio, algo que antes não era permitido. Em 2022, na gestão anterior, o Vasco tentou obter uma autorização judicial para usar as arquibancadas para exibir sua identidade visual, mas esse pedido foi negado. Com o novo acordo, o clube agora poderá envelopar o estádio conforme sua vontade, além de iluminar o espaço com suas cores, uma novidade que até então não era possível. O Vasco, como torcedor, frequentemente presenciava Flamengo e Fluminense, mostrando suas cores nos jogos no Maracanã, e agora poderá fazer o mesmo? O estádio com suas tonalidades representa uma novidade para a equipe. É comum ver torcedores de times adversários exibindo suas cores em partidas, principalmente em grandes duelos.
Quando um time entra em campo, os tons de vermelho, branco e grená predominam enquanto o outro exibe o preto e vermelho, ambos iluminando o recinto. Contudo, essa situação era inédita nas partidas do clube, mas agora isso mudou. Além disso, a gestão da venda de ingressos ficará sob responsabilidade do clube ao invés de um consórcio. A negociação comercial também passará por ajustes, com taxas que beneficiam igualmente o Estado, incluindo a exploração de bares e outras fontes de receita. Para completar, o clube planeja realizar um total de 19 jogos dentro deste acordo, com uma duração de 2 anos. Desses 19 jogos, existe a expectativa de participar de algumas partidas na Sul-Americana no ano de 2025. Dito isso, é essencial frisar que busco ser coerente e racional em minhas observações. Não estou aqui para provocar polêmica ou tomar partido. Peço desculpas se isso parece severo, mas meu propósito é compartilhar a verdade com base nas informações que apresentei. Muitas vezes minhas opiniões podem não ser bem recebidas, mas prefiro ser uma voz que não busca agradar e que tenta oferecer uma perspectiva mais lógica, considerando o clube como um todo. Diante disso, posso afirmar que não concordei com a atitude de um atleta em particular. Minha percepção é que ele usa a situação de maneira estratégica para pressionar os outros times, especialmente um deles, para mostrar que, como clube, possui a força de jogar em seu próprio estádio. Ele quer sinalizar que, se a situação do grande estádio persistir, os clássicos poderão ser realizados em sua casa com torcidas únicas, o que pode ser prejudicial ao futebol regional. Como torcedor, percebo que temos a capacidade de jogar em nosso estádio. Se essa condição referente ao grande estádio continuar, poderemos acabar realizando clássicos lá com presença de apenas uma torcida, o que seria ruim para o futebol local. A pressão que ele tentou exercer claramente surtiu efeito, mas ao mesmo tempo criou uma expectativa nos torcedores que culminou em frustração. Ele transmite a ideia de que os jogos ocorrerão em seu estádio, e é exatamente isso que desejo. No entanto, o clube se decepciona, pois apesar de ter conseguido algo positivo ao negociar com o adversário, essa movimentação gerou uma perda de credibilidade com a torcida, o que me desagrada. O acordo foi relevante e significativo, pois permite ao clube ter o grande estádio como uma opção aliando-se a outras equipes nessa parceria, mas as escolhas feitas sem levar em conta a resposta da torcida não foram as mais sábias. O que realmente chamou minha atenção foi uma declaração de uma figura de destaque no clube. Sem entrar em detalhes, é importante ter cautela com as palavras. Espero que essa pessoa receba orientação, pois uma declaração fora de contexto pode causar complicações. A afirmação sobre o reconhecimento das demais equipes não deveria ter sido feita por alguém em uma posição tão elevada no clube. Ele ocupa um lugar central e, ao se pronunciar dessa maneira, cometeu um erro significativo. A situação é delicada e gera tensão. No entanto, essas são as informações sobre o grande estádio. E o clube, infelizmente, com esse acordo, mesmo sendo o time vascaíno, encontrasse logo abaixo do Pedrinho, mas ele cometeu uma falha significativa. Uma afirmação delicada foi feita, gerando um clima tenso. Trata-se de uma situação complicada, porém esta é a situação atual em relação ao Maracanã. Infelizmente, o Vasco, com esse novo acordo, mesmo tendo um desempenho favorável nas confrontações, contra o Fluminense continuará jogando na parte norte do estádio, mesmo sendo o mandante, o que considero inaceitável. É essencial ouvir as perspectivas sobre tudo que envolve o Vasco da Gama e o Maracanã. Os torcedores vascaínos estão convidados a manifestar suas opiniões. Antes de seguir adiante, é importante mencionar uma conta no Instagram que apresenta postagens com as últimas novidades sobre o Vasco, sendo um local interessante para ficar por dentro das informações assim que elas surgem. O Vasco da Gama concluiu sua preparação para o jogo contra a equipe do Melgar de Puerto Cabello, que ocorrerá hoje em São Januário, às 9h30 da noite. Após enfrentar o Corinthians no último sábado e sofrer uma derrota por 3-0, o Vasco teve uma partida decepcionante de fazer doer os olhos. Hoje representa uma grande chance para o clube mudar essa trajetória, voltar a vencer e reencontrar a felicidade das vitórias, visto que está a 2 partidas sem obter um triunfo. O resultado de 3-0 em favor do time paulista representa
Uma atuação extremamente insatisfatória do Vasco, uma exibição que realmente causa desconforto. A situação é crítica para o técnico, pois uma nova derrota acarretará a eliminação, e a única palavra que cabe nesse caso é demissão. Se o treinador não conseguir assegurar a vitória à pressão, se tornará insustentável e sua saída será inevitável? Há uma responsabilidade enorme em conquistar este triunfo hoje em São Januário, particularmente com a chance de avançar na Sul-Americana para as oitavas de final. Vale a pena ponderar sobre a viabilidade dessa vitória. A expectativa é que o Vasco mantenha a mesma formação que atuou contra o Melgar na semana anterior e também contra o Santos na estreia do campeonato. Léo Jardim estará no gol. Paulo Henrique, Maurício Lemos e João Vitor formarão a defesa, enquanto o meio-campo contará com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. E no ataque estarão Nuno Moreira Garré e Verê. É um bom time e as opiniões a respeito são bem-vindas. Vamos continuar acompanhando. Este foi o nosso momento de análise e em breve trarei mais informações e atualizações. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Uma possível virada de página na carreira de Everton Ribeiro tem movimentado os bastidores do futebol brasileiro. Após uma temporada intensa no Bahia, onde foi protagonista com 6 gols, 9 assistências e a classificação histórica do clube para a Libertadores, o veterano meia pode estar prestes a trocar Salvador pelo Rio de Janeiro. O Vasco da Gama surge como um novo destino para o camisa 10 e a torcida cruzmaltina já se enche de esperança com a possível chegada de um dos jogadores mais técnicos da última década. Aos 35 anos, Ribeiro ainda mostra fôlego, visão de jogo e liderança dentro de campo. Mesmo em um Bahia com oscilações ao longo da temporada, ele se destacou como o principal nome do elenco. Sua experiência, que inclui 2 prêmios consecutivos de craque do Brasileirão, 2013 e 2014, além de passagens marcantes por Cruzeiro, Flamengo e seleção brasileira o colocam como uma peça que pode elevar o patamar técnico e mental do Vasco, que busca consistência e protagonismo na elite nacional. Fontes próximas ao clube carioca indicam que as conversas estão em estágio inicial, mas o interesse é real. A diretoria vê em Ribeiro um reforço estratégico, tanto pelo futebol refinado quanto pela liderança natural. Com um elenco jovem em reconstrução e grandes expectativas para 2025, o Vasco busca nomes que possam ser referência dentro e fora das 4 linhas. E Everton, com quase 400 jogos pelo Flamengo e uma coleção de títulos, parece pronto para assumir esse papel. Enquanto a negociação não se concretiza, os torcedores vascaínos já se dividem entre ansiedade e empolgação. Seria ele o grande maestro que faltava para transformar o meio-campo cruzmaltino? Com um histórico de gols decisivos, como o golaço de letra contra o Goiás e o raro gol de cabeça sobre o Santos, e uma trajetória repleta de momentos mágicos, Everton Ribeiro pode estar escrevendo o próximo capítulo de uma carreira que insiste em desafiar o tempo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.